Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Estamos começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 25 de maio. Como é que você está? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia enriquecedor, que sua alma, suas vibrações mais profundas possam estar em sintonia com o que há de mais elevado, ao seu redor, a bondade divina. O dia, meus amigos, foi 30 de junho de 2002. Pois é, o dia lá que a seleção brasileira, conquistou o famoso pentacampeonato da Copa do Mundo de Futebol. Foi nesse dia que o coração do nosso amado Chico parou. Depois de 75 anos de mediunidade incríveis, era hora de retornar para casa. Foram 48 horas de velório, 2 dias, e segundo a Polícia Militar, tinha feito as contas, eram 2.500 pessoas por hora em média, gente, que iam lá para poder se despedir do Chico, mais ou menos 120 mil pessoas ao todo. Foi um cortejo, de 1h30 até o cemitério, com mais de 30 mil pessoas acompanhando. Esse gigante do bem, que tinha sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981, com mais de 2 milhões de assinaturas, de pessoas indicando o seu nome para ser laureado com o prêmio. Esse ser que conseguiu atrair a atenção, o respeito de pessoas de muitas religiões, tinha acabado de retornar ao mundo espiritual. Quantas mães oravam ao Chico por causa das suas mãos que tinham aliviado as suas dores com as suas cartas consoladoras, não é? Quantas pessoas pobres oravam pela alma do Chico, agradecendo a Deus pelo seu trabalho incansável de poder aliviar a sua dor e a sua fome. Vejam vocês, mais de 400 obras psicografadas, o maior número da história da humanidade. Quase 25 milhões de livros publicados com todos os direitos autorais doados, sustentando quase 2.000 instituições de caridade em várias partes do nosso país. É muito difícil, para nós, em poucas palavras, determinar a importância em números que Chico teve para a humanidade. Ainda que muitas pessoas ainda desconheçam a existência de Chico Xavier, indiscutivelmente, assim como tantos outros missionários que Deus enviou ao nosso planeta, pela intercessão direta de Jesus, o nosso Chico, sem dúvida alguma, foi um deles. E sabe o que é mais incrível nessa história toda, de gigantismo, em termos de obra, de trabalho incríveis que o Chico realizou? É que todas as vezes que alguém chegava para ele, gente, e perguntava assim, Chico, E o Marcelo Souto-Maior, um jornalista, do Jornal do Brasil, lá do Rio de Janeiro, que escreveu aquele livro As Vidas de Chico Xavier, que acabou dando origem ao filme, inclusive, e ele muito cético, Ele fala, quando conheceu o Chico, ele era muito cético, ele era jornalista, ele mesmo se auto-intitulava arrogante e se transformou completamente com os fenômenos, que aconteceram ao seu redor, que ele narra de uma maneira muito detalhada em vídeos, entrevistas, no próprio livro, enfim. Então, em uma das oportunidades ele conta que ele conversando com o Chico, já velhinho, perguntou assim, ô Chico, depois, puxa vida, de tudo que você fez, eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua sucessão. Será que vai ter um novo Chico Xavier quando você partir? Olha a resposta do Chico, gente. Vê se não faz a gente parar para refletir. Ele diz o seguinte, meu filho, morre um capim, nasce outro. E ele falava sério. Morre um capim, nasce outro. É estranho, meus amigos? Seres de luz como Chico, Vicente de Paula, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos missionários que a gente não conhece nem o nome, que passaram pela terra e hoje ainda estão no anonimato ajudando milhões ou incontáveis quantidades de seres, tanto físicos quanto espirituais, porque a sua conduta também ilumina os espíritos que os acompanham. Fazem questão de passar com simplicidade. E muitas vezes nós, ainda na nossa pequenez espiritual, ainda envolvidos numa aura de arrogância, nos julgamos superiores aos outros porque a gente faz meia dúzia de coisas. É estranho, não é não? É estranho. Isso me faz lembrar, gente, aquela passagem linda de Jesus do lava-pés, em que os discípulos discutiam entre si.
para ver quem seria o maior, né, no reino que começaria a ser construído quando Jesus não estivesse mais com eles. E aí Jesus, em silêncio, pega uma bacia com água, uma toalhinha e vai lavando os pés de cada um. Pedro oferece resistência e o Cristo deixa claro que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus precisa aprender a ser o menor. Que servir é o único verbo verdadeiro conjugado por quem ama. Meus amigos, que esse dia de hoje, que essa quinta-feira abençoada seja dedicada à sua consciência, à nossa consciência. Que cada um de nós pergunte a si próprio com a autenticidade, né, com a honestidade que só a nossa consciência pode ter e responder. Realmente você está pronto para desencarnar? Se o desencarne batesse agora na sua porta e você se visse de uma hora para outra no mundo espiritual, como você se sentiria? Lógico, tirando o susto, mas em relação à vida que deixou para trás. Sentiria feliz, aliviado, satisfeito pelos exemplos que deu? Teria remorso por coisas que deveria ter feito e não fez? Palavras que deveriam ter dito e não disse? Como você provavelmente se sentiria? Deixe sua consciência falar. Porque embora esse seja um exercício simples, né? A gente nunca sabe quando que realmente o anjo da morte vai nos levar de volta para casa. Para a gente parar e pensar, né? Morre um capim, nasce outro. E nós? E nós? Que tipo de capim, né? Chico, pegando emprestado a sua expressão, nós estamos sendo. Que a luz divina abençoe o seu dia, estimule o seu coração, para que a gente possa começar a falar menos, né? Do nosso orgulho, se portar com menos arrogância perante a vida e começarmos a servir mais, com simplicidade e com amor em tudo aquilo que a gente vier a fazer. Que Deus te abençoe, te inspire e sempre te acompanhe. Mais tarde, gente, ainda em Belo Horizonte, nós estaremos, depois de muito tempo, saudade, na casa de Albino Teixeira, que amo tanto também, né, lá no bairro, me falha a memória, acho que em Enseada das Garças, perto do aeroporto da Pampulha. Então, vocês estão todos convidados às 8 horas para mais um estudo sobre o Evangelho. Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve. Morre um capim, nasce outro. O que será que isso representa para você?